você abrir comigo a sua Bíblia no Salmo 37. Salmo 37, vamos ler do versículo de número 3 e versículo de 3 a 5. Salmo 37, versículo de 3 a 5. Salmo 37, versículo de 3 a 5. Aleluia. Como superar as pressões da vida no exercício da nossa fé. Amém? Aleluia. Salmo 37, versículo de 3 a 5 diz assim: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Oremos, Senhor Deus, nós te damos graça por tua palavra lida na manhã de hoje. Ó Deus, colocamos a nossa vida diante de ti, como vaso, como instrumento, ó Deus, como ferramenta em tuas mãos. Queremos que o teu doce e glorioso Espírito nos use, nos encha nessa manhã, Deus, para que a tua palavra chegue aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, e que nós sejamos fortalecidos e edificados, e possamos seguir em frente, crendo e confiando no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Quero compartilhar com vocês nesta manhã sobre 3 princípios importantes para que eu e você possamos, na vida, vencer as pressões que muitas das vezes vêm de encontro a nós, para tentar nos impedir de alcançar os nossos objetivos. Nós falamos nessa manhã sobre sonhos, falamos nessa manhã sobre ressuscitar sonhos, falamos nesta manhã sobre muitas das vezes que querem roubar de nós a alegria, fazer morrer os nossos sonhos. E muitas das vezes na vida nós enfrentamos essas situações, onde as pressões excedem, que são exercidas sobre nós, elas tentam nos impedir e limitar de alcançar aquilo para o qual nós temos orado e buscado em Deus por alcançar. Na vida não podemos ser como aqueles carrinhos de controle remoto, que quando andam e deparam-se com obstáculos, eles sempre ou voltam para trás ou tentam buscar uma outra direção. Eu não sei se você já brincou com esses carrinhos. No meu tempo não era assim. No meu tempo, os carrinhos eram feitos de lata, né? A gente fazia carrinho de lata de óleo, a gente fazia carrinho de madeira, carrinho de rolimã. Hoje em dia, as crianças já é uma outra geração, um outro tempo. Então, hoje, a brincadeira já é carrinho de controle remoto. E há uns aí tão incrementados que o motor já é a gasolina, né? Não é mais nem a bateria, porque a bateria gasta rápido, né? A bateria tem que botar na carga toda hora, não dá para brincar muito tempo. Mas já tem uns carrinhos aí que eles são controle remotos e com gasolina, motor a gasolina, para andar muito mais. E esses carrinhos, se você já viu alguém brincando, muitas das vezes, quando ele bate em alguma coisa, a tendência é ele ou voltar, ou ele tentar buscar uma outra direção. Na vida também, nós devemos superar as pressões, porque as pressões que vêm contra a nossa vida, ou seja, as circunstâncias, muitas das vezes, em uma crise, nos leva a procurar alternativas ou nos leva a fazer coisas de forma diferente. Sempre que você está num caminho, você está num propósito, você tem um alvo, tem um objetivo, mas começam a haver dificuldades, começam a surgir barreiras, obstáculos, impedimentos, a tendência é ou que você desista de seguir naquele caminho em busca daquilo que você almeja, ou então você procure fazer de uma forma alternativa, ou seja, você procura muitas das vezes diante da crise, buscar um caminho alternativo para fazer as coisas diferentes. Se nós olharmos as Escrituras Sagradas, nós vamos ver um grande exemplo quando Deus falou a Abraão, prometendo a Abraão um filho, e desse filho chamaria a sua descendência. O que aconteceu foi mencionado aqui na quarta-feira, na pregação do nosso irmão Daniel para todos nós que estávamos aqui. Sara procurou um caminho alternativo. Por quê? Deus fez a promessa, mas a promessa iria se cumprir no tempo de Deus. Ela julgou que estava muito alongado esse tempo, muito demorado, e ela quis fazer algo para ajudar, ou seja, ela procurou
alternativo. E deu a sua escrava, ou seja, a sua serviçal, para estar com ele, Abraão. Daí então gerou-se um filho e lá está o problema até o dia de hoje, né? Agar, que teve como filho a Ismael, e olha o problema, e lá na frente, Deus que havia prometido, como nós cantamos nessa manhã, o que faz a promessa é fiel, amém? E muitas das vezes o que nós precisamos é ter a paciência necessária para esperar o tempo de Deus, né? Deus que fez a promessa, querido, é fiel. Se você está em busca de algo, se você está almejando algo que é bom, que é agradável a Deus, se você está orando por isso, seja perseverante, seja determinado. Não queira voltar atrás, não queira buscar um outro caminho, mas siga em direção ao autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo Senhor. Amém? Por isso que o salmista, ele diz assim, confia no Senhor. Então, para que a gente vença as pressões que exercem sobre nós, muitas das vezes, na nossa vida, tentando nos impedir de alcançar aquilo que nós queremos alcançar em Deus, nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos confiar, precisamos seguir em frente. Não podemos voltar, não podemos buscar um outro caminho alternativo, não. Temos que seguir crendo, confiando, declarando, perseverante no Senhor, porque ao tempo de Deus, Deus vai nos dar a vitória. Amém? Deus vai dar. Deus deu lá a Abraão, embora tudo aquilo tivesse acontecido, mas no tempo de Deus, Isaac foi dado como filho a Abraão. Amém? O filho da promessa, né? As pressões, ou seja, as circunstâncias, muitas das vezes nas pressões que nós sofremos na vida, nos leva a uma crise e procuramos assim alternativas ou fazer as coisas diferentes. Para que servem as pressões? As pressões servem para testar se realmente queremos aquilo que estamos pedindo a Deus ou estamos falando apenas da boca para fora. Amém? Muitas das vezes Deus está esperando para provar a eu e você se realmente nós queremos de fato aquilo que nós estamos pedindo a Deus. Amém? Você já viu alguma vez uma criança que chora por alguma coisa e se você não dá, ela faz um berreiro danado, mas daqui a pouco ela para e já esqueceu, né? A vida espiritual às vezes é a mesma coisa. Alguém pede algo a Deus, né? E de repente daqui a pouco já não quer mais aquilo, já quer outra coisa. Fica mudando toda hora. Você tem que ser alguém que tem um propósito definido, amém? Você tem que orar a Deus, mas tem um propósito definido. Você tem que saber aonde você quer chegar. Você tem que ter bem claro o seu alvo, a sua meta. Você tem que ter tudo bem, né, diante do Senhor. Não pode ficar mudando toda hora. Porque Deus fica assim, queria aquilo, agora não quer mais, já quer outro. Né? Então, as pressões servem para quê? Testar a nossa fé, testar a nossa paciência, né? Como diz o salmista, esperei com paciência no Senhor. Como é difícil às vezes esperar, não é verdade? Mas a promessa passa pelo teste do tempo, né? Deus prova a nossa fé, Deus prova a nossa perseverança, Deus prova o nosso amor por Ele, Deus prova a nossa confiança, não é verdade? Então, as pressões servem para testar se realmente nós confiamos em Deus, se realmente nós cremos que Ele é Deus que é fiel e há de abençoar-nos. Elas servem para provar se realmente nós estamos querendo de fato aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Jesus nos deixou em uma das parábolas um grande exemplo de um homem que só deixou o seu amigo após receber aquilo que queria, né? Ou seja, olha comigo o que diz lá em Lucas capítulo 11. Aleluia. O amigo que foi pedir algo a um outro e recebeu porque o importunou tanto que ele, para livrar-se dele, deu aquilo que ele queria. Às vezes nós temos que ser assim, pessoas determinadas, não podemos abandonar a causa por qualquer motivo, mas temos que ser firmes, determinados, firmeza de propósito. Temos que saber realmente o que queremos e colocar diante de Deus e lutarmos por isso. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 5 ao versículo 10, diz assim, a parábola do amigo importuno. Disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para
vos dá. Digo-vos que, se não se levantar para dar-los por ser um amigo, todavia o fará por causa da importunação. E lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-vos-á. Amém? Jesus estava dizendo aqui, olha, aquela parábola daquele amigo, que chegou, importuno, né, que chegou naquela casa à meia-noite, ou seja, toda a família já estava recolhida, todos já estavam deitados, já praticamente dormidos, e olha que alguém bate na porta e chega até ele e diz, olha, eu quero que você me empreste aí 3 pães, porque chegou um visitante de última hora na minha casa, né? Isso não é comum acontecer aqui, né? Lá no nosso país, de repente acontece. Ô de casa, bota água no feijão que chegou mais um. E o problema é que não chega mais um, chega mais 4, 5, né? É verdade. Mas aqui não, aqui a coisa já não é muito assim, né? Você liga, você procura marcar, você marca uma hora e tudo mais. Mas a Bíblia diz que esse amigo, né, chegou numa hora imprópria e chegou pedindo um favor. Olha, me dá aí 3 pães, porque chegou alguém de viagem na minha casa, eu não tenho nada para dar, né? E aquela pessoa tentou argumentar, dizendo, não, mas eu já estou deitado, já estou praticamente para dormir, meus filhos todos recolhidos, isso não é hora. E, por muita insistência, diz a parábola que ou ele levantou para dar o pão, porque realmente queria, né, atender à necessidade do amigo, ou para fugir da importunação, né? Na vida é a mesma coisa, nós não podemos abandonar facilmente os nossos propósitos diante de Deus, né? Muitas das vezes você está orando por uma coisa e se você não recebe imediatamente, você deixa. Você para de orar, você abandona, você já muda para uma outra coisa, né? Ontem queria uma loura, agora quer um moreno. Aí Deus, e agora, Senhor, como é que fica? Ontem queria uma loura, hoje quer uma morena, né? Então tem que saber, tem que saber realmente o que você quer. Coloque diante de Deus, seja fiel, seja firme. Tem o seu propósito bem definido. E assim diz o Senhor, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Então, temos que ser pessoas determinadas. Não podemos desistir facilmente por qualquer situação, por uma barreira, por um impedimento, por uma coisa que não está acontecendo como nós queríamos. Não, você tem que continuar orando, você tem que continuar perseverando, determinado. Você tem que continuar crendo e declarando essa bênção, essa vitória na sua vida. Amém? Não queira desistir, né, por qualquer coisa, né? Mas seja aquela pessoa que esteja ali na presença do Senhor. Como Jesus disse aqui nessa parábola. Esse homem foi lá e fora de hora e tocou na porta e pediu, falou da sua necessidade. Assim também somos nós. Devemos, como diz a Bíblia, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que te vê em secreto e te ouvirá. Amém? Temos que buscar, temos que bater a porta de Deus e dizer, Senhor, esta é a minha necessidade. Isso é o que eu estou pedindo em oração, é o que eu realmente necessito. Amém? Então, temos que ser perseverantes. As pressões sempre tentarão nos levar a tomar alternativas diferentes. Lembra lá de Saul, rei de Israel, estava lá com o exército de Israel, encurralado pelo exército filisteu, e o exército filisteu estava desafiando ao exército de Saul, enviando o gigante Golias para afrontá-los a cada momento, e Saul estava esperando o quê? Que Samuel, o profeta, chegasse, oferecesse sacrifício ao Senhor, e aí então eles fossem para a batalha. O que aconteceu? Samuel tardou, e diante daquela pressão, não só dos filisteus, mas também, creio que do próprio exército, ô Saul, não vamos lutar, não vamos fazer nada, não vamos tomar uma decisão. Ou seja, aquelas pressões que foram sofridas por Saul, fizeram com que ele tentasse fazer a coisa de uma forma diferente. O que ele fez? Ele foi e tomou a frente do profeta Samuel para fazer algo que não era de sua competência. E mal acabara de fazer isso, chega o profeta Samuel e diz para ele, né, que Deus, a partir daquele momento, iria confirmar o seu reinado, mas que o estava agora
rejeitando e escolhendo um outro para ser rei em seu lugar. Então, muitas das vezes, as pressões levam-nos a tomar outros caminhos, outras direções, buscar formas alternativas. Não, você tem que seguir firme no seu propósito. Você tem que ter ele bem definido, né? Não deixe que as pressões que você venha sofrer, seja do marido, da esposa, do filho, seja no local de trabalho, seja de que forma for, tente levar você a fazer algo que Deus não quer que você faça. Não queira antecipar-se ao tempo de Deus, né? Deus daria vitória a Saul, Deus poderia ter dado vitória a Saul, Deus poderia ter derrotado os filisteus, mas o que aconteceu? Ele não esperou até que pudesse chegar o profeta e fazer o que realmente teria que fazer. Ele se antecipou, assim como fez Sara. Na vida não é diferente, né? Muitas das vezes nós tentamos buscar um outro caminho, porque aquele que nós estamos trilhando não está trazendo a nós aquilo que queremos. Então nós tentamos buscar um outro caminho, né? Uma outra alternativa, fazer a coisa de forma diferente. E muitas das vezes, ou quase sempre, isso não dá certo, amém? Então, o salmista diz lá, confia no Senhor, siga confiando, querido. Não há um louvor que diz, não é porque o céu escureceu que o sol deixou de brilhar, o sol continua brilhando, amém? Eu já viajei muito na aviação na época, e muitas das vezes, quando a gente levantava voo com a aeronave, o céu estava fechado. Mas quando o avião passava aquela camada de nuvem, lá em cima o céu estava azul, o sol estava brilhando, que era uma beleza. Na vida não é diferente, né? Não é porque as circunstâncias queiram me fazer ver de forma contrária, que eu tenho que acreditar que assim vai ser. Não, eu tenho que crer muito mais num Deus poderoso, que está no comando, no controle, e tem o poder para mudar essa história a qualquer momento. Amém? É assim que tem que ser, querido. Então, não queira voltar, não queira desistir, não queira fazer a coisa de uma forma diferente, alternativa, não. Confia no Senhor. O salmista diz, confia no Senhor, aleluia. Então, supere as pressões circunstanciais, confiando no Senhor, aleluia. Segundo princípio, ter uma visão clara daquilo que você quer. Visualize no futuro, né, alcançando o que você deseja, né? Porque o mundo espiritual funciona com imagens para criar estímulos no coração das pessoas. Olha o que disse Elias a Acabe, né? Avisa Acabe, coma e beba e apressa-te, porque já se ouve um ruído de uma grande chuva. Amém? Havia chuva? Não havia. Mas Elias conseguiu ouvir até o ruído da chuva, amém? O barulho da chuva. Na nossa vida é a mesma coisa, você tem que começar, você tem que ter uma visão clara daquilo que você quer e começar a visualizar aquilo como algo já realizado, concretizado e declarado, amém? Você tem que ser como fez a palavra, diz a palavra que Elias declarou, Elias conseguiu ouvir até mesmo o ruído de uma chuva abundante. E olha que a terra estava vivendo um momento de quê? De 3 anos de seca. 3 anos não chovia sobre a face da terra. E agora esse camarada vai e diz assim, olha, diga a Acabe que ele coma, beba e se apresse, porque vai chover abundante. E eu já escuto o ruído de uma grande chuva. Amém? E a Bíblia diz que por 7 vezes ele enviou o moço para olhar no horizonte enquanto ele orava. A pergunta é, Elias parou de orar? Não. Ele declarou, mas continuou orando por aquilo que ele cria. Assim também somos nós. Temos que crer e continuar orando por aquilo que nós cremos, ainda que não tenha acontecido. A Bíblia diz que por 6 vezes, o rapaz foi, olhou e voltou. Elias dizendo, eu não vejo nada, nenhum sinal de chuva. Na 7ª vez ele voltou, eis que eu vejo uma pequena nuvem que cabe na palma da mão do homem. Elias entendeu que ali era o sinal de Deus, como resposta da sua oração. Amém? A vida é assim também, querido. Deus vai começar a dar a mim e a você pequenos sinais que a vitória e a bênção se aproximam. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Pequenos sinais. Mas você precisa sentir isso.
Você precisa viver isso, você precisa declarar isso, aleluia. Elias diz assim na palavra lá, abra comigo lá em 1 de Reis, capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Versículo 41, 42 e depois vamos ler o 45. 41, 42 e 45 de 1 Reis 18. 1 Reis 18, versículo 41. Olha o que diz aqui no versículo 41 de 1 Reis 18. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Versículo 45. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Amém? Aleluia. Deus respondeu à oração de Elias. Por quê? Por sua determinação, pelo exercício da sua fé, por ele não haver desanimado, ainda que por 6 vezes anteriores o jovem viesse a ele e dissesse: olha, eu não vejo nenhum sinal de chuva. Era como se dissesse a ele: a tua oração não está valendo de nada, Deus não está respondendo. E quantas vezes vem pessoas assim para você: olha, isso aí não tem mais jeito, essa causa está perdida, não vai acontecer, e só joga um balde de água fria, né? Mas a Bíblia diz que Elias, curvado diante do Senhor, com o seu rosto entre os joelhos, continuava orando e confiando e crendo que a chuva haveria de cair sobre a terra. Amém? Aleluia. Ele já tinha ouvido até o ruído. Aleluia. Então diz a Bíblia que em dado momento, aquele jovem voltou e viu lá um pequeno sinal, e aquilo foi para Elias a resposta da sua oração. Aleluia. E muitas das vezes Deus responde o nosso clamor através de uma pregação, através de uma outra pessoa, através de um sonho. Deus está dizendo a você: olha, aquilo que você tem pedido está chegando, está próximo. Aleluia! Não desista, mas seja determinado, perseverante. Você tem preciso, segundo princípio, ter uma visão clara daquilo que você quer. Aleluia! Ter uma visão clara. O que você quer, né? Ore por isso, declare isso, confie em Deus, seja perseverante, né? Não desista, né? Porque eu ouvi um testemunho de uma senhora, certa ocasião, isso não é para que você pense que vai acontecer o mesmo com você, apenas para ilustrar o que é perseverança, confiar em Deus e determinação. Essa mulher era uma mulher de Deus, era uma serva de oração, dirigente do grupo de oração da igreja, e ela tinha um marido incrédulo. Ela tinha um marido que chegava bêbado em casa, quebrava tudo, agredia ela. Quando chegava em casa e tinha crente, ou seja, às vezes tinha algumas irmãs lá orando com ela, ele botava a vassourada, todo mundo para correr, e aquela mulher aos pés do Senhor: salva meu marido, salva meu marido. 50 anos se passaram, 50 anos, né? Ela orando ao Senhor, mas um dia Deus salvou o marido dela. Aleluia! Glória a Deus! Deus estava dizendo: não é no seu tempo, é no meu tempo. Amém? Deus salvou o marido dessa senhora, e quando ela pensava em se aprontar para ir para a igreja, ele já estava pronto, dizendo: estou indo. Amém? Deus é Deus. Amém? Amém? Deus é Deus. Só para que você saiba um pouco sobre perseverança. Essa mulher não desistiu. Ela foi determinada, ela confiou em Deus, ela creu no Senhor. Aleluia. Ela continuou orando, ainda que ele sempre chegasse bêbado em casa, quebrava tudo, depois comprava tudo de novo, agredia ela, botava os crentes para correr, mas ela ali nos pés do Senhor, derramando as suas lágrimas, fazendo a sua oração, crendo, confiando, declarando: meu marido, o Senhor vai salvar. E Deus atendeu a sua oração. Amém? Atendeu a oração dela. 50 anos. Amém? Aleluia. Como diz o irmão que canta essa música, Deus de promessa, a promessa passa pelo teste do tempo, não é verdade? Deus está provando que a sua fé, o seu coração, a sua determinação, a sua perseverança, né? Então, muitas das vezes nós temos que ser assim, porque no mundo espiritual é assim que acontece. Você precisa visualizar, você precisa conseguir sentir
aquilo que você está pedindo a Deus como algo já realizado. Aleluia. Algo já acontecido para glorificar ao nome do Senhor. Então, primeiro princípio, né? Exerça a fé e vença as pressões das circunstâncias. Segundo, ter uma visão clara daquilo que eu quero. Amém? Tem gente que muda de propósito toda hora, né? Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, daqui a pouco já não quer mais. Tem que ser claro, tem que ser perseverante, tem que ser determinado. O que eu quero? É a chuva? Então eu vou orar até que a chuva venha. Amém? Então tem que ser assim, você tem que ser determinados. Aleluia. Glória a Deus. Em Hebreus, capítulo 1, diz que a fé é isso, é o exercício de nós crermos em algo que não vemos, mas que cremos que já está acontecido. Amém? Então você precisa crer como algo já acontecido na sua vida. Aleluia. Elias conseguiu ouvir o ruído da abundante chuva que ele mesmo havia anunciado a Acabe. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Terceiro princípio, fazer uma entrega onde Deus assuma o controle da situação. Amém? Uma entrega. O texto diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega. E como é difícil você, às vezes, e eu também, entregar algo e descansar em Deus. Nós entregamos, mas de vez em quando a gente quer ir lá e pegar de volta. É ou não é? A gente entrega, mas parece que volta e meia a gente quer ir lá e pegar de volta, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. E a resposta seguinte é bem clara. Deus nos promete o quê? Né? E descanso nele. Aleluia. Glória a Deus. Então temos que entregar sim. O terceiro princípio é entrega a situação ao controle de Deus. Amém? Entrega. Então você tem que entregar. O Salmo 37, vamos voltar lá no Salmo 37. Olha o que diz aqui o Salmo 37. Para a gente dar uma repassada aqui. No Salmo 37, versículo de 5 a 9, olha o que diz assim. Versículo de 5 a 9, ele diz assim, no Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Olha a recompensa, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Olha outro benefício, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Versículo 8, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, pois os que esperam no Senhor possuirão a terra. Amém? Então, olha que Deus promete, quando eu entrego aos cuidados de Deus e confio nele, ele fará sobressair a minha justiça. Amém? É ele quem vai cuidar do negócio, é ele que vai tomar a frente, é ele que vai guerrear por mim. Aleluia! Você não vai ter que pegar um taco de beisebol e fazer justiça por você mesmo. Isso não resolve. É como diz, não te irrite, não te impaciente, que isso vai dar em algo mal, não é verdade? Você de cabeça quente, sangue fervendo na geia, você vai fazer besteira. Amém? A melhor coisa é tranquilo, ter crise, né? Descansa no Senhor e espera nele. É outro problema, né? Descansa no Senhor e espera nele. Descanso e espera. Amém? Aleluia. E a palavra do Senhor. Descansa no Senhor e espera nele e não te irrite por causa do homem que prospera no seu caminho. Ou seja, não te irrite, porque gente para te irritar não vai faltar. Amém? Aleluia. Glória a Deus, né? Não vai faltar gente para te irritar. Não vai faltar, querido. Olha, eu tenho um monte na minha fila aí. Tem um monte. De vez em quando chega mais um, eu falo, entra na fila. Está grande a fila. Então, não te irrites, porque isso vai acabar mal. Toda decisão tomada de cabeça quente acaba em algo trágico, né? Então, descanse, tranquilo, né? Entrega ao Senhor. Diz assim, Senhor, está aqui. Como Josafá, em mim não há força para combater tão grande multidão. Mas os meus olhos estão postos em ti. Amém? E automaticamente Deus diz, essa peleja não terás que pelejar, mas vede o livramento que eu vos darei. Amém? Aleluia.
Aleluia. Olha, querido, muitas das vezes a gente passa momentos assim terríveis, né? Isso me faz lembrar de um apartamento abençoado que eu e minha esposa compramos. Nós compramos o primeiro apartamento quando nós nos casamos, moramos 9 anos nele, tudo direitinho, condomínio, tudo bonitinho. Vendemos o nosso, compramos um outro. Olha, quando fomos ver, 14 prestação em atraso, condomínio sem pagar, conta de um monte de coisa. E mais, a mulher ainda não queria sair do apartamento para entregar para a gente. Olha que tribulação abençoada, né? Que lutinha abençoada, né? 30 dias de férias gastos para resolver um problema desse. Essa mulher quase me tirou da graça. Mas olha, que eu vou lhe confessar que teve umas vezes que me deu vontade de agarrar o pescocinho dela. Deu, né? Isso deu. Eu não fiz, mas deu. Amém? Olha que luta, meu irmão. Que luta, que tribulação. E pior que você ia lá, tocava a campainha, você sabia que tinha gente dentro da casa. O porteiro ficou tão meu amigo que ele me ligava e dizia, seu Carlos, ela está em casa. E eu ia lá, a mulher não abria a porta, a mulher não me atendia, não fazia nada, né? E eu, nessa batalha, quando eu levei o caso lá para o banco, para resolver com o banco, tentar lá com o banco, aí o banco a chamou e deu para ela um prazo para ela desocupar o imóvel, senão ela ia pôr em risco o emprego dela. Porque o imóvel tinha sido financiado pelo banco que ela trabalhava, né? E foi aí, então, que ela saiu do imóvel, mas me deixou lá 14 prestação de para acertar, né? Mas saiu do imóvel e a gente teve uma. E eu me lembro que eu entrei num processo de negociação com o banco para pegar isso e jogar para cima do saldo devedor. Era uma coisa que não podia, mas Deus trabalhou de uma maneira diferente, tão maravilhosa, que foi possível. Amém? E uma pessoa de lá disse até para mim na época: o senhor perdeu, o senhor não vai ter esse apartamento vai ser vendido em leilão. Eu falei, minha senhora, se o Deus que eu sirvo quer que isso aconteça, vai acontecer, mas se ele não quiser, não vai acontecer não. Eu vou vencer essa batalha, né? E eu me lembro que, meu irmão, minha esposa é testemunha, eu quando fico nervoso demais, eu perco a voz. Eu perdi a voz de tão nervoso, eu perdi a voz, eu fiquei rouco, não falava quase nada, a voz não saía. Por quê? Imagina você, o cara que tinha comprado o meu apartamento, todo dia na minha casa querendo que eu saísse. Eu vou sair para onde? Com a mulher, já com filho, né? Eu já estava quase botando, estava grávida, né? Eu já estava quase levando as coisas lá para casa da sogra e fazendo acampamento lá. Eu já estava quase fazendo isso. Mas, né? Deus deu vitória. Amém? Deus abençoou, nos deu, mas foi uma batalha, meu irmão. Batalha. E, sabe como? Servindo ao Senhor, dirigindo a igreja, pregando a palavra. Né? É luta. Você pensa que luta só vem para você? Luta vem para todo mundo, meu irmão. Vem para todo mundo, né? Então, eu me lembro que, então, uma noite, eu dobrei o meu joelho no meu quarto. E eu falei com Deus de uma maneira que eu acho que eu não sei nem se eu poderia falar assim, mas eu falei. Eu falei, Senhor, eu quero a chave desse apartamento na minha mão amanhã. Não vai passar disso. E fui trabalhar no dia seguinte, tranquilamente. Quando eu estou lá no serviço trabalhando, o telefone tocou, me chamaram, era o porteiro. Seu Carlos, tem uma ótima notícia. Eu falei, o que é? A dona Maria do Socorro, misericórdia desse Socorro. Ela está mudando agora, amém? E quando eu fui à tarde lá, estava a chave do apartamento, e eu entrei no apartamento, ela depredou o apartamento, ela arrancou torneira, fez uma bagunça no apartamento, a gente teve que ajeitar um monte de coisa, mas Deus deu vitória. Lá na rua Salvatore, 1001, você sabe onde é. Rua Salvatore, né? 1001, né? Aleluia. Então, para você ver que essas lutas, irmão, elas acontecem. E se você tentar resolver no calor da hora, a vontade que dá é você pegar um porrete e amaciar um pouco a senhora, não é verdade? Mas não é bem assim, né? A gente tem que entregar, descansar, né? E orar e esperar Deus agir, né? É difícil? É difícil, né? Mas é possível, né? Então, essa é uma das batalhas ganhas, né, que o Senhor nos deu, vitória, de uma maneira extraordinária.
Então, querido, entrega, né? Então, quando você entrega, Deus age. Enquanto você tenta fazer alguma coisa, né? Deus está deixando você tentar, mas a hora que você diz, Senhor, para mim chega, acabou, vou parar aqui, agora é contigo, aí Deus vai e entra na causa e age como tem que ser. Amém? Então, primeiro princípio, né? Exercite a sua fé para não ser vencido pelas pressões das circunstâncias, né? Não deixe de ser vencido. Tenha uma visão clara daquilo que você quer e declare isso como algo já alcançado. Lembre-se de Elias, que declarou a chuva antes que a chuva houvesse caído sobre a terra, né? E o terceiro princípio, entrega a situação na mão do Senhor. Deixa Deus assumir o controle. E agora, Deus no controle, descansa e espera nele, porque ele vai agir em teu favor. Amém? Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Eu sei que, assim como eu, você tem uma causa, você tem uma necessidade.